Essa mensagem é para a pessoa que está se sentindo emperrada de seguir adiante, de transmitir uma mensagem, até de seguir a intuição dela, que está sentindo alguma barreira e dificuldade de até se comunicar, de usar a sua voz, de seguir a intuição, de novo falando, para você falar algo para alguém e às vezes até a intuição sobre você mesma. Eu percebo que essa mensagem ela vai chegar a partir do exemplo que eu vou contar, que eu estava sentindo de contar para vocês. Eu hoje recebi uma mensagem no meu WhatsApp, vários áudios de uma cliente que eu tinha atendido 6 dias antes. E eu tinha apoiado energeticamente, espiritualmente, para atuar no nível de merecimento dela, para elevar a vibração. E ela enviou um áudio que eu fiquei emocionada, porque ela me disse assim: Luísa, tentei te ligar porque eu queria te contar ao vivo, mas vou enviar áudio aqui. Eu fui e me bronzeei, fiz minha aula de dança, recebi um presente, recebi outro presente de não sei o que. Uma pessoa me ofereceu tal coisa, ela foi e falou assim um bocado de coisa que tinha acontecido na vida dela nesses 6 dias. E eu fiquei assim, em êxtase, ouvindo a energia dela falando, a alegria dela. Tô até me emocionando agora de novo. E pra mim foi muito especial também, porque eu tô me arrepiando toda aqui. Na noite dos 6 dias antes, ela estava muito triste. E a voz estava diferente, o foco da atenção dela estava diferente. E a vibração dela, do merecimento dela, estava em 50, apatia. Isso é um estado em que a gente não consegue se priorizar, a gente se sabota. E era o que estava de fato acontecendo com ela. E aí eu fiz o apoio energético espiritual, usando o Semente da Vida. Elevamos a vibração do merecimento. E aí uma coisa que aqui é muito importante de você saber. Há cerca de 1 ou 2 anos eu fazia movimentos energéticos para um grupo e dava o feedback. A vibração de vocês estava assim e agora ficou assim. Inclusive, se você quiser participar do grupo, ele ainda funciona. A descrição está aqui, é gratuito para você receber apoio energético e espiritual toda semana. E aí, os áudios que eu enviava explicando depois dos movimentos energéticos tinham cerca de 5 minutos. Aí o que acontece? Nos dias de hoje, esse áudio está sendo cerca de 9 minutos nos grupos, 9, 10, 11, 12, às vezes até 15. E já aconteceu de em atendimento particular, e nos grupos também, mas é mais comum no particular, eu enviar áudios de 15, 20 minutos. E o que é que tem nesses outros minutos, além dos 5 em que eu explico de onde estava a energia e para onde foi? Pois é um pouco do que eu estou contando aqui. Querida Luz, quando eu fiz o movimento energético para o merecimento, a gente elevou de 50, acho que foi para 430. E aí eu fui enviar o áudio, dizendo, estava em 50, significa isso, foi para 430, significa isso. E nisso que eu vou falando, e normalmente eu até gravo o áudio de olhos fechados, eu começo a sentir de falar outras coisas que muitas vezes eu até não entendo. Eu já disse coisas que eu não entendia o que significava e fez sentido para a pessoa. Isso faz parte da mensagem que eu quero trazer aqui para você. Eu fui e comecei a falar. Eu tinha perguntado para ela o que ela gostava de fazer para ela mesma. E aí no áudio eu fui e trouxe uma mensagem para ela que incluiu: se você tem vontade de dançar, então uma coisa que você pode fazer é você começar a dançar, é você se priorizar, você se paparicar até, colocar você em primeiro lugar
para você se sentir feliz de estar viva, você consigo mesma. E não precisar de outras coisas externas para que você se sinta feliz. Eu não quero entrar muito nos detalhes da história dela, mas era muito importante isso, ela voltar o centro para ela. Porque quando a gente coloca muita importância em coisas externas, tira o nosso poder, magnetismo e dá poder para outra coisa. E isso é uma coisa do mundo da ilusão, inclusive, isso não é uma coisa elevada. Mas o que eu quero trazer de importante aqui na mensagem é como 6 dias depois ela tinha feito muitas das mensagens, muitas das coisas que eu trouxe naquele áudio, que acho que foi uns 15 minutos esse áudio. Tô falando sobre ela voltar a dançar, sobre ela se priorizar, sobre essas questões que eu já falei aqui. E o que me deixou emocionada foi porque ela realmente fez. E ela estava se sentindo muito bem, ela estava ali brilhando quando ela mandou os áudios. E imagina, querida Luz, se no dia que eu fiz o apoio energético, eu não falasse o que eu estava sentindo que era importante eu falar para ela ali. Eu não deixasse fluir essa mensagem intuitiva que eu não sabia direito de onde vinha, não sabia como ela ia receber por eu estar trazendo coisas muito específicas também, dando espécie de conselho, sabe? Mas não era só eu. Tem coisas que eu sinto que é mais minha e tem outras coisas que eu sinto claramente que não sou eu. E foi muito impressionante como em tão pouco tempo ela fez tanta coisa e estava se sentindo tão bem. Assim que eu concluí o apoio energético, naquela noite mesmo, ela já falou assim, não foi uma tarde, ela já falou assim, inclusive já vou ligar lá e vou marcar agora mesmo. A energia estava outra. E a outra coisa que eu quero comentar, e eu vou retornar à questão da mensagem e da expressão. A outra coisa, são duas, é a questão de se você sente uma mensagem ou você recebe de alguém, o que é que você faz com isso? Eu servi de canal e trouxe ali reflexões e pontuações de coisas para ela naquele momento que poderia ser importante para ela poder se elevar, progredir na questão que a gente estava tratando. Ela recebeu a mensagem, ela ouviu e ela pôs em prática. Isso é uma coisa que muda totalmente. Você pode falar, você pode ouvir uma mensagem e você pode simplesmente ouvir e não fazer. Ou você pode perceber que ressoou e colocar em prática. As pessoas que têm resultados maiores e mais rápidos são essas pessoas que agem logo. Eu percebo que percebendo a mensagem surgindo, sentindo que é para falar, no meu caso, para eu falar a mensagem, eu falo. Eu às vezes fico até preocupada, eu não sei como a pessoa vai receber isso dessa forma. Ao mesmo tempo, eu tô sentindo que é para eu falar isso. Então, eu falo. Tô fazendo a minha parte sendo canal. Isso abre o espaço, a oportunidade da outra pessoa receber o que ela está precisando ouvir exatamente naquele momento, para ela ter um desbloqueio na vida dela. Olha só como é importante que você deixe fluir quando você sente essa coisa interna de expressar uma mensagem, como eu estou fazendo aqui agora. Eu às vezes me pergunto, quem é que vai ouvir isso? É uma coisa realmente que vale a pena eu falar, essa mensagem aqui? E todas as vezes, logo depois, eu recebo alguma mensagem dizendo algo como: só deixe fluir, não fica julgando muito, confia, traz para o mundo essas coisas que estão chegando para você, tipo, canaliza. Isso está chegando para você pôr para fora. Então, se eu segurar,
é engraçado, começa a pesar, eu começo a perceber que as coisas não estão fluindo tão bem. Quando a gente fica segurando, impedindo essa intuição de fluir uma mensagem, quando a gente não dá vazão a esses sinais, essas coisas que você sente que é para fazer, parece que entala, sabe? Como se a gente estivesse sobrecarregada, e aí fica difícil da gente se mexer, porque tá pesado demais. Então, quando a gente começa a ir no fluxo de sentir que é para falar com essa pessoa, não sei exatamente por quê, mas eu senti que é para falar com ela. Então eu vou lá e vou falar. Você não sabe o que vai acontecer depois, mas você segue sua intuição. E aí quando você fala com a pessoa, começa a acontecer alguma coisa, e aí você entende depois, poxa, agora eu entendi. Nossa, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer só porque eu segui a intuição de eu falar com aquela pessoa. Isso acontece comigo tanto recentemente, querida Luz. Nesse ano mais do que no passado, mais do que no anterior. Por quê? Porque quanto mais você deixa fluir a sua mensagem, a sua expressão, segue a sua intuição, mais vem, você desobstrui o caminho. Aquela coisa que estava pesada aqui, ela começa a passar por você, ir para o mundo, e aí vai chegando mais. E aí vão vindo mensagens divinas sobre seus projetos, fica mais claro qual é a melhor coisa para fazer. Às vezes, continua acontecendo, isso acontece comigo, de você sentir que é para fazer uma coisa, você não entende porquê, mas você faz. Aí 2 dias, 3 depois, acontece uma coisa que casa certinho com a coisa que você começou a fazer atrás e não sabia porquê. Isso aconteceu comigo ontem. E aí você começa a viver mais no fluxo de confiança com essa inteligência superior, que ela vai te dando ali um pedacinho de cada vez. E aí quando você dá o passo, ela vai, que legal, pronto, toma o próximo. Aí a gente vai seguindo e a gente vai vendo, olha, tudo está começando a fazer sentido agora, mesmo que eles não fizessem. Às vezes pode levar um tempinho, tá? Eu tô agora percebendo a importância e utilidade de coisas que eu fiz 2, 3 meses atrás, e muitas coisas que começaram a acontecer agora fez muito sentido com minha jornada de 10 anos atrás, minha jornada profissional com outra atividade. Agora, assim, encaixou muito bem com o projeto que eu estou fazendo agora. Então, assim, confia, querida Luz. As coisas acontecem por um motivo. Expresse o que você sente que é para expressar. Não só o falar, mas também o desenvolver. Estou com vontade de gravar um vídeo falando sobre tal coisa. E você sente que essa vontade, ela entusiasma a sua alma. Não é uma coisa egóica, não é uma coisa densa. Assim, até pode ter mensagem densa, na verdade, viu? Tudo acontece por um motivo, as frequências baixas, médias, altas, todas ensinam alguma coisa. De repente, sim, uma pessoa que transmite uma mensagem que ela não é tão elevada, possa também ter a utilidade naquele momento para outras pessoas que estão naquele estágio, para elas elevarem de um estado que elas não estão ou chegarem a alguma conclusão, tá? Não vamos demonizar frequências baixas. Tudo acontece por um motivo e a gente oscila. A questão é, se você sente no seu coração que é para fazer algo, isso vai desbloquear um fluxo que você nem imagina. Principalmente quando você percebe que é algo divino, é algo elevado. E o resultado disso, muitas vezes a gente não tem noção. Nesse exemplo aqui, para mim significa muito, porque é a vida de uma pessoa. E eu vi o contraste de como ela estava e como ela ficou. E foi tão lindo que ela fez as coisas que eu pus em reflexão 6 dias antes. E seja essa pessoa, se possível, querida Luz, que você segue a intuição. Quando você percebe os sinais, inclusive quando ele vem de outras pessoas e ressoa com você, você percebe, pô, isso faz sentido, que certamente essa cliente percebeu. Vai e faça. Ela foi, fez a aula de dança, fez várias coisas, aconteceram várias coisas. E ela tá numa energia totalmente diferente. Até pessoas de fora comentaram isso, ela falou. Em tão pouco tempo. Olha só, o divino, ele tá sempre apoiando pra gente fluir no nosso caminho. Quanto mais a gente está seguindo isso, alinhado e deixando fluir, mas as coisas vão fluindo para nós. E a gente vai recebendo essa ajuda invisível de colocar as peças certas no momento certo.
e da gente alcançar lugares, ter resultados que antes a gente nem podia imaginar, ainda melhores. Fez sentido para você, querida Luz? Se você chegou nesse ponto do vídeo, eu vou adorar saber através do seu comentário com a palavra expressão. E curta se você gostou da mensagem e se você quiser falar mais alguma coisa, como foi receber essa mensagem agora. Porque uma coisa muito legal é quando a gente fica em dúvida de trazer algumas mensagens, aí a gente vai gravar e aí chega muito mais camadas de informações que a gente nem imaginava antes. E aí depois vem uma pessoa e comenta assim, muito obrigada, eu estava precisando ouvir isso agora, fez muito sentido. Aí você se sente mais motivada a confiar mais e seguir fazendo isso. Se a mensagem está chegando para você, querida Luz, é para você passar adiante. Então, aproveita isso e põe a sua voz no mundo, siga a sua intuição, siga essa vontade da sua alma que o divino está direcionando. Até o próximo vídeo.